Um grande obstáculo é o seguinte, olha, agora nós nos casamos. E aí vem bastante mudança, não é? Quando o pessoal se casa, tem muita mudança. Acontece várias coisas. Quando há filhos, mais mudança. E nós vamos crescendo com isso. Nós vamos nos adequando. Isso nós, homens, seres humanos. Mas, quando nós falamos de Deus, aí nós temos uma característica diferente. Deus, ele não muda. Isso quer dizer que ele não fica pior, que ele não fica melhor. Ele continua sempre o mesmo. Ainda sobre isso, a gente tem um obstáculo para a nossa leitura bíblica, não é? Às vezes nós pegamos a nossa Bíblia para ler e a gente encontra algumas, no plural, dificuldades. Como, por exemplo, a seguinte questão: nós temos tempos e culturas diferentes. Nós estamos aqui no nosso Brasilzão, não é? De 2022, e quando nós olhamos para o contexto bíblico, para o contexto da escritura, de cartas do Antigo Testamento, a gente vê que o negócio é muito diferente. Por quê? Olha quantos anos de diferença que nós temos aí, não é? Então, os primeiros livros vão ser escritos lá por volta de 1400 anos antes de Cristo, e nós estamos agora em 2022, é muito tempo, não é? Já parou para ler um jornal de lá de 1950? Já tiveram essa experiência? Não. Eu recomendo. Vocês vão ver que o negócio é muito diferente. E ainda assim é próximo. Mas era um contexto outro. A gente pode até pensar, e aí a gente tem mudanças para bem. Vocês já viram como que era a televisão dos anos 90? O que se passava na TV? Tinha uns absurdos, não tinha? Umas coisas que hoje a gente olha assim, a gente e ensinava isso para as crianças, né? A gente até brinca desse jeito. Imagina que as crianças dos anos 90, elas aprendiam esse tipo de coisa. Então, a gente vê algumas mudanças. E olha que os anos 90 não faz tanto tempo assim que passou, né? Mas hoje, se a gente vir isso na televisão, fala, não, isso daqui não pode. Isso daqui é um outro contexto, não é? Então, a gente tem um problema parecido quando a gente vai ler a Bíblia. É um contexto muito diferente em que as pessoas estão vivendo. Por quê? Olha lá, como eu disse, nós temos o Antigo Oriente e o Brasil. Vamos pensar uma coisa? No tempo de hoje, ano de 2022, vocês já viram como que é a vida em alguns lugares lá no Oriente? Então vamos pensar no Oriente Médio. No Afeganistão, né? Que apareceu bastante nas notícias há pouco tempo atrás. Como que é a vida lá? Vamos pensar no caso das mulheres. O que as mulheres podem fazer no Afeganistão e o que elas podem fazer no Brasil? É um pouquinho diferente, não é? Diferente. Como que os homens pensam? A forma de pensar dos homens lá do Afeganistão e do Brasil é diferente também, não é? É muito diferente. Então, imagina só que não somente essa diferença, esse distanciamento geográfico existe, mas existe também, junto com ele, o distanciamento do tempo. Então, além de ser diferente do local, é muito diferente também por causa do tempo. E aí a gente tem ainda mais um obstáculo. No caso mais antigo, a gente tem a língua hebraica. E agora a nossa língua, a língua portuguesa. Tanto é que daí a gente vai ver alguma coisa assim, mais complicada. Uma pessoa ou outra vai tentar trazer possibilidades de tradução. Antes de partir para frente, eu quero deixar claro, a nossa tradução ela é confiável, mas isso traz alguns obstáculos. Então, por exemplo, como que era o pensamento do escritor hebraico para escrever tal coisa? Isso fica um pouco difícil de passar para português. É passado o suficiente e confiável, mas há aí um distanciamento bem grande. Olha só o que mais que tinha lá, é que não se conhecia nem todos os continentes, né? Então, os primeiros livros da Bíblia, eles não conheciam todos os continentes. Sabia ali daquele pedaço próximo ali ao Mar Morto, o Egito, abaixo, a terra que seria de Israel, acima, Canaã, mas então quer dizer que existe uma América escondida? Nem passava certamente pela mente deles, né? Então, a gente vê aí mais uma coisa. Hoje, o contrário, né? A gente explora lá o universo mais profundo, já estão tirando várias fotos, descobrindo várias coisas que não se sabia até hoje.
E por que que eu estou dizendo isso? Porque isso vai desanimar, talvez, a gente de ler a escritura, né? É muita diferença. Será que ela faz sentido ainda hoje? São coisas muito diferentes. Imagina que aquele autor, ele pensava de determinada forma, por quê? Porque ele morava naquele lugar e porque ele vivia naquele tempo. Hoje é muito diferente. Será que tem como a gente aprender alguma coisa mesmo? Tem. Porque, ó, nós temos algo em comum. O que que a gente tem em comum? O mesmo Deus e ele não muda. Esse é o negócio. Então, olha só como que mudou. Imagina Abrão lá em Canaã, longe demais da gente, longe demais no tempo, mas quem que chamou ele? O mesmo Deus que chamou a gente, não é? Foi o mesmo Deus que chamou a gente. E esse Deus, desde então e até de antes, ele não muda. Ele não muda quem ele é. E aí nós vamos observar, vamos dividir em alguns pontos para ver que Deus, ele de fato não muda. Primeiro, o ser de Deus. Agora nós vamos ler vários textos para ver isso. Aí peço que os irmãos estejam aí, né, afiados para abrir a escritura, se possível, para a gente ir acompanhando os textos que serão lidos, tá? Primeiro, então, o ser de Deus não muda. Isso diferencia ele do que ele criou. Por quê? A gente vai olhar para a natureza muda. A gente vai olhar para nós, como já dissemos, nós mudamos. Vai ficando mais velho, vai passando, melhora, piora. A gente tem até o exemplo, não é? Que aconteceu há pouco tempo, do Pantanal. Então teve lá as queimadas do Pantanal e tudo mais. Mudou. Mudou toda tudo como ele era. Daí ele foi lá e cresceu de novo. Ou seja, está numa mudança constante, não é? Toda a criação, ela é assim. Mas o Deus que criou, não é. Vamos lá para o Salmo 102. Eu lerei dos versos 24 ao 27. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade de minha vida, tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então a gente vê que, de fato, a natureza, o céu, a terra vai mudando, constantemente uma mudança. Mas Deus que criou, ele continua o mesmo, sempre, sempre o mesmo. Então o que acontece com a gente? A gente vai ficando mais velho, normal, né? E aí tem gente que vai dizer assim, eu não queria fazer aniversário, eu não queria ficar mais velho. Uma opção para isso é o quê? Só se já não tiver mais aqui, né? A opção para não ficar mais velho é morrer. Então, melhor ir ficando mais velho mesmo. E a gente faz isso, a gente vai envelhecendo, querendo ou não. E aí tem até essa questão aqui, a gente vai ganhando mais sabedoria, assim esperamos, né? Por quê? Porque vai passando por algumas situações na vida e vai aprendendo com elas. Bom que seja assim. Ou vai observando gente passando por isso e vai aprendendo também. E aí, outra coisa, a gente vai ficando mais forte, ou talvez mais fraco, não é? Então agora eu vou começar a fazer alguns exercícios, vai ficando mais forte. Agora eu vou deixar de mão, vai ficando mais fraco. Mas está sempre em mudança. Só que em Deus isso não acontece. E aí eu coloquei essa frase aí que talvez abra mais os nossos olhos e soe um pouco estranho, mas de fato é isso. Em Deus não há desenvolvimento. Por que isso pode soar estranho pra gente? Porque desenvolvimento para nós é sempre bom, né? Eu quero me desenvolver naquela área. Eu quero melhorar nisso daqui. Eu quero fazer mais disso daqui. Mas para Deus não tem isso. Não existe essa questão de, não, agora, a partir de tal acontecimento, Deus ele ficou melhor. Deus ele se desenvolveu mais um pouquinho. Não, isso não acontece. Por quê? Porque ele é perfeito e, além de perfeito, ele é imutável. Certo? Então, continuando, o ser de Deus, ele não muda. Por quê? Porque ele é desde a eternidade, ainda aí no Salmo, no livro dos Salmos. Agora o Salmo 93, o verso de número 2. Salmo 93, verso 2. Desde a antiguidade
está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Imagine só. Aliás, é difícil de imaginar, não é? E ainda tem uma questão interessante que eu quero compartilhar aqui com os irmãos. O que é que nós podemos comparar com a imutabilidade de Deus? Não tem, né? Não há. Não existe nada no mundo. Há algo que a gente ainda possa dizer assim, olha, isso daqui ele é bastante duradouro, mas isso muda. Sempre muda. E aí como é que a gente, então, consegue entender que há algo que é imutável? Pelo conhecimento que nós temos de Deus. Então, o que é imutável de fato? O Senhor. Ainda vez ou outra nós podemos fazer comparações. Então, olha, um exemplo que pode soar bem bobo, mas vocês vão entender. Aquela pessoa, ela passou a vida inteira e ela nunca mudou de casa. Então, ela é imutável, né? Quanto à casa dela. Mas ela foi ficando mais velha, ela foi aprendendo mais. Então, nós temos apenas pequenas faíscas de entender o que é não mudança. Mas uma não mudança completa, ela é somente em Deus. Vamos ver lá o que Jeremias capítulo 10, verso 10 diz. Jeremias 10, 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Ele é o Rei eterno. E ainda sobre isso, a gente vai entrar, deixa eu fazer um parênteses aqui, a gente vai entrar mais para o final do nosso estudo sobre as aparentes mudanças em Deus. Mas a gente já tem um momento aqui em que a gente pode observar isso. Vocês lembram como que era o povo de Deus lá nos 5 primeiros livros? Eles viviam de acordo com a lei de Deus, ou seja, Deus era como o rei de fato, o legislador, né? Aquele que comanda. A gente chama isso de teocracia, né? Então é Deus quem manda tudo aquilo que vai acontecer. Um pouco mais para frente, nós tivemos os juízes, certo? Os juízes é quem governavam, mas ainda assim por meio das decisões de Deus, certo? Só que mais para frente, lembra no livro de Samuel, vocês lembram o que o povo pediu? Se não me engano, 1 Samuel 6. Vocês lembram o que o povo pediu a Samuel? Eles pediram por um rei. Exatamente, por um rei. E aí Samuel ele ficou ofendido, né? E aí Deus disse, olha, isso não é contra você, Samuel, isso é contra mim. E aí, observando desta forma a história, pode parecer que a partir daquele momento, Deus não foi mais o rei de Israel. Mas a gente sabe que não é assim. Porque ele é o rei do mundo inteiro, é ele quem manda em todas as coisas. Então, embora ele tenha falado, olha, eu vou dar um rei para vocês, e deu a Saul, ele continuou sendo rei. Por quê? Ele é um rei eterno. O que é a eternidade? Não tem começo e não tem fim. Então, imagine só que prepotência, não é, do povo de Israel. Olha, agora nós queremos um rei. E colocariam ele no lugar de Deus. Isso é, de fato, impossível, embora Deus dê, sim, a eles também um rei humano, certo? Então a gente não vai ficar pensando, olha, Deus deixou de ser rei agora e deixou só Saul reinar. Não, ele continua sendo rei sobre toda a criação, certo? Vamos lá de novo para os Salmos. Salmo 90, verso 2. Diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu és Deus. Quero fazer mais um parênteses aqui, porque é importante da gente ver isso. A nossa limitação. Veja, a palavra de Deus ela é suficiente e ela é inerrante. Ela não erra jamais, certo? Mas a gente tem que entender também a dificuldade que nós temos de, em palavras, definir a Deus. Não é? Em palavras é impossível definir a Deus. Embora os autores bíblicos inspirados os façam da melhor forma. Por quê? Porque como é que a gente pode comparar Deus com algo imutável? Vocês viram quando eu tentei, como ficou um negócio meio assim? Aquela pessoa nunca mudou de casa. Isso é comparável com a não mudança de Deus? Não é, né?
E aí o autor bíblico, de forma muito melhor, vai dizer assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo. Mas quanto tempo a gente tem desde quando Deus é Deus até a formação da terra e do mundo? Não dá nem para saber. Nós não sabemos. Lá no começo da escritura fala o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas ele já era. Por quê? Porque ele é eterno. Então não tem como quantificar esse tempo. Há quanto tempo antes Deus já era Deus? Nós não podemos saber. E ele continua sendo esse mesmo Deus, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. E aí a Bíblia vai usar uma linguagem também muito interessante para definir essa imutabilidade, essa infinidade também de Deus, que é a questão do primeiro e do último. Vamos lá para Isaías 48, 12. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo. Sou o primeiro e também o último. O alfa e o ômega. Então, desde lá do começo e até o fim, ele é. Lembremos também lá de Êxodo, capítulo 3, quando ele se apresenta a Moisés. Não é? Como é que ele se apresenta? Ele diz, eu sou. E aí uma pseudo-tradução ainda coloca, eu sou o que sou. Então, como é que define Deus? Ele é. É assim como ele mesmo se define, né? Eu sou. E nele a gente vê também, vamos lá para o Novo Testamento agora, Tiago 1,17, que não pode haver mudança. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nem variação, nem sombra de mudança. Deus continua sempre e sempre sendo o mesmo. Certo? Então a gente para por aqui acerca do ser de Deus. E agora a gente vai ver sobre os decretos de Deus. Então vimos o ser de Deus, ele não muda. E agora nós vamos ver que os decretos de Deus, eles não mudam também. Antes de mais nada, vamos definir o que são esses decretos. Decretos de Deus são tudo aquilo que antes da fundação do mundo ele já disse que seria. Uma das coisas que a gente entende que é assim é a salvação do homem. E antes da fundação do mundo, ele já escolheu aqueles que seriam salvos e que não seriam. Então, a gente vê aí os decretos de Deus, que tal coisa aconteceria e tal coisa não. Isso faz parte dos decretos de Deus. E aí, quem melhor sobre esse tema aí de Deus estar no controle da nossa vida, quem melhor para nos lembrar isso do que Jó, não é? Vamos lá para Jó, capítulo 23, versos 13 e 14. Aqui, Jó, permitam os irmãos brincar com vocês, mas Jó estava no auge do seu sofrimento, né? Qual que é o auge do sofrimento? Esse monte de amigo chato tentando dar conselho. Ele já estava sofrendo o suficiente, o pessoal querendo dar conselho e conselho. Ô Jó, será que você não pecou? Tem uma coisinha escondida aí para Deus estar te judiando, né? Que Deus é esse? E aí o Jó, entre outras coisas, ele vai responder isso daqui, ó. 23, 13 e 14. Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Então Jó, ele reconhece, ele estava sofrendo muito, tá difícil o negócio. Aí ele falou, o que Deus vai fazer com a minha vida? O que ele quer. Eu preciso reconhecer isso, eu preciso aceitar. O que ele vai fazer com a minha vida? O que ele quer. Por quê? Porque ele é Deus. Mas a gente pode pensar, mas será que se a gente pegar algum decreto aí que a gente não gostou muito, a gente pode tentar fazer uma coisa ou outra
Ainda Jó, lá no final, capítulo 42, verso 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, se Deus tem determinado plano, ele vai continuar. Esse é o decreto de Deus para a sua vida? Vai ser assim, vai ser desse jeito. Vai continuar sendo desse jeito, porque Deus é quem ordena e é Ele quem faz. Então, a gente faz planos. Vamos, já coloco o texto aí se os irmãos quiserem ir abrindo, mas prestem atenção também. A gente faz muitos planos, não é? A gente ainda vê lá também em Tiago, no capítulo 5, se não me engano, podemos ir até lá depois, que o homem faz planos, mas o agir correto ele vem de Deus, né? A palavra correta ela vem de Deus, nós dependemos dele. Então a gente pode dar vários exemplos na nossa vida de planos que fizemos, não é? Olha, ano passado eu queria ter feito tal coisa, eu fui me planejando e aí ano passado eu ia fazer tal coisa. Não deu certo não, não deu. É a pandemia que estamos vivendo ainda, né? De forma mais grave anteriormente, nos mostrou isso. A gente faz muito plano, né? Ainda compartilhar com os irmãos, enquanto estava no seminário, antes de ser ordenado pastor, fazia muitos planos. E aí, o último ano e o ano de ordenação de pastoreio em seguida, o que acontece? Todos os planos vão por água abaixo, não é? E vez ou outra é assim na nossa vida. Então nós podemos fazer o seguinte, ficarmos revoltados contra Deus, porque meu plano não deu certo, e que coisa terrível, ou agradecermos a Ele, olha Deus, eu não sei por que foi isso ainda, mas certamente o Senhor cuida dos seus e ficarmos gratos, porque o nosso plano não deu certo, mas o de Deus sempre funciona e sempre dá certo. Isaías 14, verso 24 e 27. 24. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Então, gente, eu falei que vai ser assim. 27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Certamente, uma resposta que nós temos na ponta da língua, não é? Ninguém. Vamos um pouquinho para frente, Isaías 46. 46, do 8 ao 11. Lembrai-vos disto e tende bom ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que, desde o princípio, anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Deus quer isso, ele vai fazer. E a gente pode fazer uma comparação quanto a nossa própria vida, né? Então imagina só que alguém chega a você e fala assim, fulano, eu quero que seja desse jeito. Eu falei que ia ser assim, então vai ser desse jeito. Como que isso soa? É estranho, né? Soa meio altivo, até mesmo mimado, eu arriscaria dizer. Mas qual que é a questão? Nós não estamos nos colocando no nosso lugar quando nós dizemos isso. Agora, olhando para Deus, ele pode. Ele pode dizer isso. Ele pode falar, eu quero que seja desse jeito, então vai ser. Mas por que, Senhor? Porque eu sou Deus. Eu sei de todas as coisas. Eu é quem comando, que ordeno a todas as coisas. Vamos lá para Hebreus 6,17. Hebreus 6,17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com
juramento. E aqui a gente vê uma forma de Deus mostrar a imutabilidade de si e em especial do seu decreto. O que ele faz? Uma aliança, ou como diz aqui, um juramento. A gente vai ver isso acontecendo desde lá do comecinho do Antigo Testamento. Ele faz a aliança primeiro com Abraão, certo? Fala, Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, eu vou te dar uma grande nação, vou te dar muitos filhos, certo? Depois ele faz o mesmo também com Moisés. Moisés também recebe a promessa, ó, vai lá, liberta o povo. E depois ele vai fazer ainda com, antes, com Noé, né? Com Noé também ele faz a aliança. Depois ele vai fazer a aliança com Davi. Então, da linhagem de Davi é que viria o rei, que de fato veio, Cristo. Então nós vemos ao longo da história o Senhor fazendo juramentos, o Senhor fazendo alianças. Por quê? Para mostrar, olha, eu cumpro as coisas. Vem aqui você, eu vou escrever aqui. Eu vou fazer desse jeito. Eu assino aqui, você assina aqui. Então, agora você tem a garantia, né? Qual que é a questão? Deus precisa disso? De forma nenhuma. Ele é imutável. Ele não muda. Ele vai fazer o que ele diz. Mas quem precisa? Aquele homem que é mutável, que é pecador e que, inclusive, reconheçamos, não crê nas promessas de Deus. Então, vamos falar também sobre as promessas. E lembrar que as promessas de Deus, elas não mudam. Vamos lá para 2 Timóteo 2,13. E aí está uma boa comparação entre Deus e o homem. Segunda Timóteo 2,13, que diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. De maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Vamos ver alguns exemplos de promessas? Vamos lembrar deles. Lá em Gênesis 12, do 1 ao 3, vamos abrir o texto para ficar mais claro. A gente vê essa aliança que eu citei. Gênesis 12, do 1 ao 3 diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pensou? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos lá para Gálatas agora, Gálatas 3. Gálatas 3. Vamos ler a partir do verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Vamos por partes, vamos parar aí. A comparação que Paulo está fazendo. Se a gente faz uma aliança, normalmente é para não quebrá-la, certo? Para quebrar a aliança, para que vai fazer? Não precisa. Claro, nós vivemos em tempos diferentes hoje, mas um bom exemplo de aliança que nós temos é a que muitos de nós carregam no dedo, não é? Então por que se faz essa aliança? Para se manter até o fim da vida, não é? E deve ser desse jeito. Então se nós que somos homens entendemos dessa forma, quanto mais Deus. 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes como se falando de muitos, porém de um só. E ao teu descendente que é Cristo. Aqui a coisa fica muito mais clara, não é? Se a gente ficar preso somente no texto de Gênesis, a gente vai falar, então
pode ser que seja toda a linhagem de Abraão, que sejam os judeus, que seja o povo de Israel, que seja aquele fulano, aquele grupo, mas Paulo, ele diz exatamente quem é. É Cristo. 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Aqui a gente talvez esteja indo um pouquinho para fora do tema, mas lembrem que é sobre a promessa de Deus. E a gente vai ver que a lei, primeiro, ela não é ruim. Ela nos serve como um guia. Paulo vai dizer que é como um aio, aquele que nos guia ao Senhor. Mas a salvação, a alegria de todos os povos da terra estava em quê? Em cumprir a lei ou na promessa que Deus fez a Abraão? Então a gente vê que desde lá do começo, desde lá de Gênesis, a salvação é por quê? É pela graça. Deus é quem resolve fazer a promessa. Ele não olha para Abraão e diz assim, olha só, que exemplo de homem. Não, mas ele resolve fazer a promessa a Abraão de forma graciosa. 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque, se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Vamos ler o 22 também. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Coisa maravilhosa, né? Nós podemos ter a certeza, não é por causa da lei, é por causa das promessas de Deus. E aí nós temos duas coisas que podem se tornar confusas para nós convivendo juntas. Deus fez uma promessa e ele também deu a lei. E agora? O que eu faço com isso? Eu preciso seguir essa lei, mas o cumprir ou não dela não tira o mérito da promessa. A promessa continua. Ela segue. Por quê? Porque ela é dada pela graça. E nós a recebemos por meio de quem? Por meio de Cristo. Vamos lá para Êxodo 6:6. Olha a promessa que Deus faz. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Deus está prometendo o quê? Eu vou livrar vocês dessa escravidão que vocês estão passando no Egito. Como o Êxodo, eu sei, está fresquinho na mente de vocês, que a gente já explorou bastante ele há pouco tempo, lá em Êxodo 14, o que acontece? O povo é liberto. De fato, de uma forma espetacular, né? Com muito poder e com grande glória, o Senhor liberta o povo. Agora eu quero ver se vocês estão afiados mesmo. Vamos lá para Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. O problema de eu ficar falando assim é se eu não achar, né, gente? Joel capítulo 2. É pequenininho, mas a gente acha. Aqui. Joel capítulo 2, verso 28 e 29. Joel 2, 28 e 29. Olha a promessa que é dada. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aí eu quero fazer uma pergunta aos irmãos, que é a seguinte: onde a gente vê essa promessa sendo cumprida? Alguém aí arrisca? Isso mesmo, Pentecoste. Muito bem. Alguém lembra onde que está o Pentecoste descrito na Escritura? Onde? Ah, então não vale, não. É mesmo, tá aqui, né? E eu perguntando. Ainda bem que foi sincero pra ele falar, não, pastor, eu sei, isso daí eu sei, viu? Isso daí não é por nada não, mas eu sei, tá afiado. É isso mesmo, em Atos capítulo 2. Então a gente viu faz pouco tempo também, né? A gente viu aí o quê? Que o ser de Deus não muda. Os decretos dele também não mudam. Que também nem mesmo as promessas vão mudar. E inclusive a gente não vai explorar isso. Mas os próprios atributos de Deus, eles também não mudam. A gente vai explorar vários deles. Mas a gente vai ver que, por exemplo, o amor de Deus, ele não muda. Ah, não, agora Deus ele ficou um pouco menos amoroso, ou ele esfriou o amor de Deus para com aqueles que ele escolheu, coisa nesse sentido. Ou a justiça de Deus agora ela está um pouquinho mais falha, isso não vai acontecer. Então, essas coisas, elas de fato não mudam. Mas aí a gente vai entrar, e tem que entrar mesmo nessa questão, que é um pouquinho mais complicada, né? A gente já comentou sobre isso num domingo anterior, próximo, mas agora a gente pode gastar um pouquinho mais de tempo. E, irmãos, se houver dúvida, por favor, pergunte, tá bom? Vamos lá. Deus, ele é imutável em seu ser, suas perfeições, propósitos e promessas. Isso é o que determinado teólogo ele vai definir pra gente. Ele é imutável nessas coisas, mas ele age de modo diferente em situações diferentes. Veja, a gente tem que tomar cuidado. O decreto de Deus é o decreto de Deus, não vai mudar. Mas a gente vai ver que, dependendo do momento, ele vai agir de determinada forma. Quer um exemplo bem prático? Olha, eu vou dizer assim, olha, eu tenho certeza que agora Deus ele vai curar fulano de tal. E ele cura. Aí no outro dia eu vou dizer, eu tenho certeza que ele vai curar fulano de tal. E ele não cura. Então quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que todo mundo que pedir por uma cura, Deus vai dar? O que vocês acham? Certamente que não. Nós conhecemos muito que não são curados. Não era a vontade de Deus. Sendo assim, ele age diferente. Então, isso não é mudança no ser de Deus, mas é uma ação diferente de acordo com o plano que ele tem para a vida de cada pessoa. Certo? Então, eu pedi a cura e Deus me deu. Aí depois eu fiquei doente de novo e eu pedi a cura. Como Deus... Ó a lógica, como que seria? Como Deus é imutável, ele vai me dar a cura de novo. Não necessariamente. Ele pode agir de uma forma diferente. Nesse sentido, nós conseguimos ver alguma mudança. Mas o ser de Deus, o decreto, as suas perfeições e as suas promessas, não mudam. Certo? Vamos lá. Deus, ele faz isso em especial quanto às condições que dependem da ação humana. Nós podemos ver aqui um exemplo, que é o do rei Ezequias. É sempre o exemplo que é trazido, né, quando a gente fala disso. Vamos lá para Isaías 38. E antes de ler, eu quero esclarecer uma coisa para os irmãos. Imagina só que, de fato, Deus ele fez aliança. Então ele diz assim com o povo, olha, se vocês me quando vocês entrarem na terra prometida, vocês não vão se ajuntar com outros povos. Vocês vão destruir toda a idolatria que tiver lá, os postes ídolos, as adorações erradas. Isso não pode fazer parte de vocês. Se vocês fizerem isso, vocês vão ser muito abençoados. Agora, se vocês não fizerem, o que vai acontecer? Vai dar problema. Vai dar problema, Deus vai castigar. Nisso a gente vê, em certo sentido, uma mudança em Deus. Não no seu ser, não nas suas perfeições, não nos seus atributos, nem nas suas promessas, mas de acordo com o que ele prometeu, certo? Então foi lá e ele falou, olha, agora eu vou abençoar vocês, entrem na terra e façam isso. Aí o povo entra na terra e faz o quê? Idolatria.
que Deus faz? Ele age de acordo com o que ele já havia prometido. Se é assim, então eu vou castigá-los, eu vou ensiná-los. Certo? Vamos ler então Isaías 38, do verso 1 ao 8. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto a parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol, os 10 graus que havia declinado. Então, Deus fala que vai fazer e ele ainda dá a garantia, né? Essa coisa fora do comum, nessa questão aí do relógio e do sol declinando. Então, o que a gente, quando a gente lê aqui, a gente vai falar: Deus tinha um plano, mas Ezequias foi tão convincente que mudou a ideia de Deus. Parece isso, não parece? Mas a gente, se pensar assim, está tirando da jogada todos os textos que vão mostrar Deus como imutável, como aquele que não muda. O que nós devemos lembrar: Deus, ele é imutável, mas a criação muda. Sendo assim, Deus vai agir de acordo também com o que nós fazemos. Antes de continuar, eu quero lembrar os irmãos o seguinte: Deus, ele não é pego de surpresa, certo? Ele não fica assim: olha só, Ezequias orou, então vou ter que mudar aqui o meu plano, espera só um minuto que eu vou mudar o negócio. Não, ele sabe. Ele sabe que se ele colocar determinada situação diante de Ezequias, Ezequias vai orar e pedir, e certamente o Senhor já sabia que daria também a ele estes 15 anos. Qual que é a questão? E a questão também da nossa oração, porque alguém vai dizer assim: pastor, será que se eu orar muito, muito, muito mesmo, eu vou conseguir fazer Deus mudar de ideia quanto ao plano dele para minha vida? A resposta é que não. Por que eu vou orar então, pastor? Porque você precisa mudar. Olha o tanto que Ezequias mudou aqui neste momento, não é? Agora ele se achegou a Deus. Ezequias, você vai morrer. Pode arrumar as coisas aí que já era, acabou. Opa, a morte bater na porta, o negócio fica mais complicado. Ezequias vai e ora, se volta ao Senhor, certo? Então, Deus, ele dá uma bênção condicional, mas ele segue imutável em seu ser. Deus não muda. O que muda é a ação do homem. Olha, fulano, se você fizer isso, eu te dou isso. Se você não fizer, eu vou te dar aquilo outro. E Deus age de acordo com... Aí é bom da gente lembrar essa expressão aí, a bênção condicional. A gente pode falar também do arrependimento de Deus. Nós temos aí vários textos que falam sobre isso, sobre Deus estar arrependido, sobre Deus ter se arrependido. E a gente vai explorar um pouco isso. Mas antes eu quero saber se os irmãos têm alguma dúvida até aqui. Podem perguntar, tudo certo? Muito bem, seguimos então. Olha só, lembremos o que eu já falei um pouquinho anteriormente. Nós temos um homem escrevendo a Bíblia. Não só um, é claro, mas naquele momento, naquele versículo, é um homem escrevendo a escritura, inspirado por Deus, é claro. E ele se utiliza disso daí, ó, antropopatismo. Lembra do antropomorfismo, que é o seguinte: olha, Deus, ele estende os braços a fulano. Deus, ele cuida dos seus como uma galinha que coloca os seus filhotes debaixo da sua asa. Deus tem braço? Não, ele é espírito. Deus tem uma asa? Certamente não. Também, por quê? Porque ele é espírito, ele não tem corpo. Esse é o antropomorfismo. Mas quando a gente fala do antropopatismo, é algo parecido, só que ao invés de forma física, nós estamos falando de emoções humanas. Não quer dizer que Deus não tem emoções? Ele tem,
Só que qual a diferença das emoções nossas e das emoções divinas? A dele não há pecado. A nossa, sim, é contaminada, certo? Então, a gente vê que o autor ele vai se utilizar disso. Vamos ler alguns textos mais. Números 23, 19. Números 23, 19. E esse é o nosso texto de hoje, tá? Lembrem, Números 23, 19. Números 23, 19. Que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? A gente vê, de fato, Deus ele não pode se arrepender, não. E agora? Ele não muda de plano como os homens, nem se arrepende do que promete. Vamos lá para o Salmo 110, que a gente vai ver a confirmação disso. 110, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o arrependimento de Deus é um sentimento exclusivo a ele. Então, quando a gente fala de arrependimento de Deus, isso vai trazer muita confusão para nós, de fato. Porque o nosso arrependimento, ele representa algumas coisas. Por que a gente se arrepende? Porque fez coisa errada, não é? Entendeu? Eu não devia ter tomado esse caminho. Será que isso pode acontecer com Deus? Certamente que não, né? Outro motivo da gente se arrepender, que a gente foi pego de surpresa. Olha, eu fiz tal coisa, vamos pensar lá, eu queria muito comprar determinada coisa. Aí eu fui lá e gastei todo o dinheiro que eu tinha. Só que aí no mês seguinte apareceu uma dívida e agora eu não tenho dinheiro para pagar essa porque eu gastei antes. Fui pego de surpresa e me arrependi, né? Então pode ser porque a gente faz alguma coisa errada e se arrepende. Pode ser porque a gente foi pego de surpresa. Isso vai trazer um arrependimento para nós. Mas quando a gente fala no arrependimento de Deus, você não pode ter nenhuma dessas duas coisas. Primeiro, porque ele não erra, ele não peca. E também porque ele não pode ser pego de surpresa. Então esse arrependimento de Deus, essa palavra arrependimento, a gente pode usá-la, obviamente, porque a Escritura própria usa, mas nós devemos sempre que lê-la ou usá-la quanto a Deus, lembrar que isso tudo é sem pecado, sem erro. O que isso pode significar, então? Que certamente Deus ele se entristece. A gente vai ver um exemplo aqui em 1 Samuel. Vamos lá para 1 Samuel. A gente vai fazer uma comparação. 1 Samuel 15. Nesse próprio capítulo, e aí isso é uma acusação muito feita por aqueles que não creem na Escritura, de que haveria uma contradição. Eles vão dizer o seguinte: olha que contraditória a Escritura. Por quê? Porque no mesmo capítulo, do mesmo livro, diz que Deus ele se arrepende e depois que ele não se arrepende. Como que é isso? Vamos lá ver. 1 Samuel 15, verso 11. Arrependo-me, é Deus falando, tá? Vamos ler o 10 que vai ficar mais claro. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, Deus falando: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Qual que é o motivo deste arrependimento de Deus? Saul não fez o que devia, certo? Vamos lá, para frente agora. 1 Samuel 15, verso 29. Também a glória de Israel, está definindo a Deus dessa forma, não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. O que a gente faz com isso? Ele se arrependeu, mas ele não é homem para que se arrependa. Deus ele se arrepende, ele se entristeceu, porque ele vê o rei que ele colocou sobre o seu povo fazendo coisas maléficas, desviando o povo do caminho correto. Mas daí a gente vê mais um pouco para frente, e como que define o verso 29? Ele não é homem para que se arrependa. Portanto, ele não se arrepende como um homem,
mas como Deus. O homem ele pode se arrepender por causa do pecado e sempre devido a ele, mas Deus não. Qual a diferença que a gente tem que fazer? É a mesma palavra. Isso, novamente, se torna um obstáculo para nós. Mas nós devemos sempre lembrar que o arrependimento de Deus, ele é sem pecado. Como que a gente poderia definir melhor, então? Deus, ele se entristece diante de algumas coisas. Ele tem essa emoção. E não podemos dizer, então, que talvez o arrependimento seja uma palavra errada, mas nós não podemos ir pelo viés de ser pego de surpresa ou ter feito algo errado. E sim de se entristecer, normalmente, pelo caminho que o povo dele está tomando. Certo? Ficou claro? Ficou muita dúvida ainda? Alguma pergunta, irmãos? Sim, quando ele vai trazer o juízo, né? Sobre lá de Gênesis 9 também. Isso. Então ele traz a condenação, né? Ele diz que se arrependeu de ter criado o homem. E por quê? Você lembra por quê que ele se arrependeu de ter criado o homem? Exatamente. Porque o homem, de novo, estava num caminho errado. Olha só. Gênesis 6, 6. Antes, vamos ler o 5, que vai dar um contexto bem bom pra gente. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Vamos ver o que está acontecendo. O Senhor agora está vendo tudo o que está acontecendo. O homem ele se tornou completamente mal. E aí, por causa disso, então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os ter feito. Novamente, a tristeza de Deus em ver para qual caminho que a criação estava indo, né? Então, o arrependimento não é de ser pego de surpresa, embora, claro, pelo relato bíblico de um homem finito, ele diz: viu o Senhor. A gente vai entender o quê? Então Deus não estava vendo o que estava acontecendo, ele só começou a ver agora. Não, ele sempre soube, inclusive, o que aconteceria. Então ele se arrepende, ele se entristece de ver o caminho pelo qual a criação, tudo aquilo que ele fez, está tomando também. Certo? Tudo bem? Vamos para a conclusão? Ainda dá tempo, hein? Vamos lá, então. Conclusão. Primeiro, a primeira conclusão que a gente chega. Se Deus ele é imutável, a gente sabe onde que está o fundamento, a base da nossa esperança. Em quem que eu posso esperar? Aquele que não muda. Aquele que não muda de ideia. E eu posso, então, ter coragem. Por quê? Porque a minha força ela está firmada em Deus. Eu posso confiar. Lembra que ele prometeu várias coisas para a gente? Nós podemos, então, confiar nele. Segundo, nós devemos contemplar a imutabilidade de Deus, também em comparação com a nossa mutabilidade. Então a gente tem que saber olhar para o Senhor e falar: olha, ele não muda nunca, mas eu mudo. Infelizmente, eu mudo. Aliás, infelizmente, eu mudo ou felizmente, não é? Então, se eu estou mudando, veja, nós mudamos. A gente não consegue outra coisa além disso. Vai ficar estranho o que eu vou dizer. Nós mudamos e não podemos mudar isso. O que a gente vai fazer com essa questão, então? Mudar para pior ou para melhor? A gente vai ser mais parecido com o Senhor ou mais distante dele? O que nós vamos fazer? O que a gente vai fazer com essa nossa mutabilidade, com essa possibilidade de mudar? Que façamos, então, nos tornarmos mais parecidos com o Senhor, com Cristo. E a outra é ensinar a imutabilidade de Deus a toda a descendência. Como assim toda a descendência? Lembra do que a gente falou no começo, na nossa introdução? Do distanciamento que nós temos de Abraão, por exemplo? Ele ensinou que Deus ele era imutável. A Bíblia inteira ensina. Então a gente tem que ensinar também. Ensine para o filho, para o neto. Se der para o bisneto, pensa, né? Mas ensine, mostre. Claro que ensinando para o filho, isso vai se passar também a toda a descendência. Para que, quem sabe, se Cristo ainda não tiver voltado, daqui 2000 anos, o pessoal esteja lá ainda, se reunindo. Isso não depende do nosso trabalho, mas se reunindo e falando: olha, Deus é imutável. Ele era imutável naquela época, na época do fulano,
e ele continua sendo imutável também conosco. Nós podemos confiar, porque o Senhor prometeu, e as promessas que ele faz, todas elas se cumprem. Vamos orar? Então, encerrando a nossa aula, e aí nós aguardamos as outras turmas, tá? Senhor, nós te agradecemos pela tua santa palavra, te agradecemos porque ela não muda, bem como o Senhor. Obrigado porque o Senhor é esta rocha firme e inabalável, na qual nós podemos nos achegar e nos firmar. Pedimos a ti, ó Deus, sabendo que mudamos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nossa mudança seja para sermos mais parecidos contigo, mais agradáveis aos teus olhos. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que cuide da nossa igreja, possamos continuar aprendendo mais de ti. Nos dá de termos sede, fome da tua palavra, de estar diante do Senhor e com os irmãos. É isso que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém.